A minha maior dificuldade em guardar dinheiro é o cartão de crédito. Porque chega na metade do mês, a gente já não tem nenhum real no bolso. Aí a gente tem, que utilizar cartão, porque a gente não vai ficar sem sair de casa, sem gastar dinheiro, não tem como, Eu ganho o dobro do que eles ganham, normalmente. E isso acabou me incentivando, de certa forma. Em um país onde ter uma boa renda se torna cada vez mais difícil para todos, com mais exigências para entrar no mercado de trabalho e remunerações cada vez mais incompatíveis com as funções, fica a dúvida. Para quem está começando a ter suas responsabilidades financeiras, é possível guardar, investir e economizar dinheiro? Quais os impactos disso futuramente e como uma boa educação financeira desde a infância pode mudar uma geração? Comigo hoje está Diego Palhares, servidor público e educador financeiro. E esse é o primeiro Fala Lipe. Diego, seja muito bem-vindo ao primeiro Fala Lipe. É uma honra estar com você. Muito obrigado. É um prazer estar aqui a seu convite para conversarmos um pouco aí sobre educação financeira, um tema tão importante e que muitas vezes é negligenciado, nas famílias, nas escolas também, mas essa realidade está mudando, com certeza. Com certeza. E, gente, o Diego, Diego, você possui graduação em Direito pela Faculdade Pitágoras de Uberlândia e pós-graduação em Direito Processual Civil pela Universidade Cândido Mendes. Estudou 4 anos de Teologia e realizou um curso de Educador Financeiro. Conta um pouco pra gente, resumidamente, sobre a sua trajetória e formação. São muitos cursos, né? A minha trajetória profissional, ela começa lá em 2002, Ao terminar o ensino médio, na verdade, eu não tinha uma definição muito clara. Eu já tinha alguns sinais do que eu gostava, Mas no final ali de 2001, principalmente, 2001, eu me inclinei fortemente, talvez por um chamado de Deus mesmo, a cursar teologia. Morava em Minas Gerais, ali no Triângulo Mineiro, e sou evangélico, da Igreja Batista, e na época eu fui fazer esse curso, estudei 4 anos ali em Belo Horizonte, até 2005, sim. E depois a minha vida deu uma reviravolta, passei no ProUni, fui cursar Direito, lá em Uberlândia, e gostei dessa área, me envolvi ali com concursos, comecei a estudar, fiz alguns, passei aqui para o Tribunal de Justiça de Goiás, mudei para cá, em 2015, mas antes disso, eu me formei em 2012 em Direito. Estudei ali de 2007 até 2012, advoguei um tempo, cerca de 2 anos. Estou aqui em Goiânia, nesse período aí de 9 anos, me casei com a esposa Ana Paula, ela também de Minas, e recentemente, em 2022, eu fiz um curso na área de educação financeira, me formei como educador financeiro, e comecei a me interessar muito por essa área, não só essa área, mas também na área de desenvolvimento pessoal, E ainda não comecei efetivamente a atuar. Talvez pelo fato do serviço público dar essa estabilidade, a gente fica meio que numa zona de conforto. Sim. Mas ultimamente eu tenho me sentido já bastante inclinado a começar a atuar mesmo como educador financeiro. E eu espero aqui poder contribuir nesse podcast com algumas questões, algumas dúvidas e poder contribuir com as pessoas na educação financeira. E por experiência própria, gente, ele é ótimo. Ele possui ótimas dicas e vai ajudar todo mundo que está ouvindo e está assistindo a gente ao vivo agora. Diego, eu acredito que antes de tudo, a educação financeira começa em casa, na escola, que é um local de aprendizados gerais. A gente sabe que hoje são poucas as escolas que oferecem esse tipo de ensinamento. A gente tem matemática, português, ciências, pronto, acabou. Não existe uma matéria focada nisso. Qual o impacto positivo que você acha que teria a implementação geral da educação financeira nas escolas? E já adianto para você a segunda pergunta: qual a importância de começar a ensinar e educar os jovens sobre finanças desde cedo, antes deles entrarem no mercado de trabalho, como aprendizes, enfim, antes de terem uma renda? Ótimas questões. Veja só, vou usar uma comparação aqui, a metáfora da moeda. Moeda tem 2 lados, Educação financeira é um dos lados, o empreendedorismo é o outro lado. Realmente, nas escolas públicas brasileiras, a educação financeira nem o empreendedorismo, eles são amplamente
não fazem parte da grade curricular, não fazem. As escolas que mais têm essas disciplinas são escolas privadas, mas tem uma ou outra escola pública que ensina essa matéria, né? Faculdades essas matérias já fazem parte do currículo de faculdades e tudo, mas assim, ensino fundamental e médio ainda não, ensino básico e médio ainda não. E os impactos para a nação, para a sociedade seriam assim, transformadores, né? A gente tem exemplos aí de países, principalmente da Europa, da Ásia, né? Singapura, própria China ali e outros países mais que investiram fortemente na educação como um todo, na educação financeira, no empreendedorismo, para desenvolver aquele aluno ali como um cidadão, como uma pessoa que vai saber se virar nesse mundo, ser autônomo, né? Assim, no sentido mais profundo dessa palavra, e se desenvolver. E, sem dúvida, a educação financeira, ela transformaria a própria pessoa, a sua família e, no âmbito geral, o país, a sociedade. Com certeza. É muito importante e o Brasil precisa disso. Espero que tenham representantes aí, governantes que pensem nisso, comecem a pensar nisso, porque é muito importante. Vamos ouvir agora uma entrevista da Ana Clara. A minha maior dificuldade em guardar dinheiro é o cartão de crédito, porque chega na metade do mês, a gente já não tem nenhum real no bolso, aí a gente tem, né, que utilizar cartão, porque a gente não vai ficar sem sair de casa, sem gastar dinheiro, não tem como, né? A gente tem, né, comida para pagar quando chega aqui no serviço, tem moto, né, gasolina, então assim, não tem como a gente não gastar dinheiro, aí a gente acaba utilizando o cartão de crédito. São 4 anos de trabalho, já comecei com meus 16 anos e hoje eu posso falar que eu recebo bem, que já perguntei para várias pessoas por fora e assim, eu recebo bem melhor do que eles, né, de pessoas com 20 anos, 21 anos, eu tô recebendo bem melhor e o meu salário não é tão ruim, eu acho que falta mesmo planejamento de dinheiro, sabe? Nós ouvimos agora o depoimento da Ana Clara e deu para termos uma ideia da realidade dos jovens. Ela até disse, Diego, que recebe melhor que muitos que estão no mercado de trabalho hoje. Quais os erros que os jovens cometem hoje ao receber o seu salário? Você acha que eles já deveriam pagar suas contas, separar o dinheiro por categorias, por exemplo, X% para lazer, Y para gastar com comida, guardo tantos por cento, enfim, para sobrar no final do mês e ainda conseguir guardar? Como começar a se planejar? E você recomenda algum aplicativo que possa auxiliar nessa divisão? Olha só, interessante essa questão. Essa história, né, essa pergunta da Ana Clara, ela reflete a realidade de muitos jovens no Brasil e, na verdade, o caso dela é até uma exceção, porque a maioria dos jovens que começam o mercado de trabalho começam ganhando pouco, às vezes como estagiário ali, no máximo um salário mínimo, e para ganhar bem, às vezes tem uma trajetória a ser percorrida, né? Mas, de um modo geral, é possível se planejar, se organizar financeiramente. Ela fala do cartão de crédito. É bom a gente pontuar aqui o seguinte: o cartão de crédito, ele não é um tipo de gasto que a pessoa tem. Por exemplo, a pessoa tem tanto de supermercado por mês que ela gasta, tanto de combustível, tanto de iFood, enfim, tanto para lazer e tanto de cartão de crédito. O raciocínio não pode ser esse. O cartão de crédito, ele é apenas um meio de pagamento. O cartão de crédito, eles são duas coisas, na verdade. É um meio de pagamento, é uma forma de pagar, assim como você paga com cartão de débito, você paga com cartão de crédito. Assim como você paga no Pix, você paga com cartão de crédito. A diferença é que você paga depois, né? Exatamente. Então, em primeiro lugar, o cartão de crédito é um meio de pagamento. Então, tudo que está ali listado naquela fatura deve ter uma etiqueta. A etiqueta do supermercado, a etiqueta do lazer, a etiqueta de outros gastos, a etiqueta do combustível. O cartão em si, a fatura em si, ela não pode ser considerada como um gasto a fazer parte do orçamento da pessoa. Mas aquilo que está descrito ali tem que entrar no orçamento da vida financeira da pessoa. Em segundo lugar, o cartão de crédito, ele é um empréstimo. Então a pessoa, ela precisa ter consciência que ao utilizar o cartão de crédito, ela está fazendo um empréstimo com aquela instituição, com o banco.
Então, ela não tem aquele dinheiro, ela está pegando emprestado aquele valor todo mês com o banco para pagar depois, pagar no mês seguinte. Então, uma pessoa que não consegue administrar a sua vida sem utilizar o cartão, eu estou dizendo que não consegue, não a que faz isso porque quer. A que não consegue, ela, de certa forma, ela precisa conseguir organizar as suas finanças de tal modo a não precisar o cartão de crédito. Ok. Mas isso depende de uma mudança de mentalidade, em primeiro lugar. Não adianta nada ela utilizar planilhas, anotar todos os gastos, aplicativos de celular. Isso ajuda ela a organizar? Ajuda. Eu mesmo utilizo um aplicativo chamado Mobiles, né? Ele é muito bom. Ali você anota tudo, tem o percentual de cada gasto seu, mas antes mesmo de utilizar o aplicativo, é importante que a pessoa, vou usar uma comparação aqui, imagina a pessoa que ela está muito acima do peso e por uma questão de saúde ela precisa perder peso, ela precisa emagrecer, ela vai precisar entrar numa dieta, em exercícios físicos, né, academia. Então ela vai precisar primeiramente se conscientizar. Olha, minha vida não está muito equilibrada, eu preciso tomar a decisão de fazer isso, isso e isso. Esse é o primeiro passo. Por quê? Porque não vai ser fácil. É uma decisão, é uma mudança de hábito e são com pequenas vitórias a cada dia que lá na frente ela vai conquistar uma grande vitória. Com certeza. E o cartão de crédito é uma bola de neve, gente. Tem gente que recebe recebe o salário na conta e o salário é exatamente o valor que ela tem que pagar de cartão. Ela paga o cartão, fica com o saldo zerado e ela acaba utilizando, no próximo dia já começa a utilizar o cartão para a próxima fatura e assim vai uma bola de neve, que é difícil de sair. É difícil demais. E Diego, já nesse assunto também, hoje a maior parte das pessoas, principalmente os jovens, e não é só jovem não, muito adulto, pessoa idosa, se endividando por causa disso, compram por meio de pagamentos digitais. Eu mesmo aproximo ali na maquininha, tal de NFC, que você aproxima e paga por aproximação, maravilhoso. E não tem necessidade de estar com dinheiro em espécie. Eu não ando com dinheiro em espécie. Por experiência própria, eu sei que isso é muito impossível. Pagamento digital. Você vê ali seu saldo, opa, eu tenho 3 mil de limite no cartão. Eu tenho aqui um telefone, eu tenho um tablet, eu tenho um AirPod, eu tenho um produto que eu quero porque os jovens estão consumindo, todo mundo tem, e eu tenho esse limite. Eu tenho esse valor também no débito. Mas eu tô no dia 10 do mês. Eu tenho até o dia 7, até o dia 6 para receber ainda de novo. Você olha um anúncio no Instagram, igual eu falei, algo que todos estão comprando, você quer, né? Principalmente TikTok, que influencia demais os nossos jovens. Como nós jovens, adultos, todo mundo, idosos, poderíamos lidar com essa frustração, primeiro essa frustração de não conseguir comprar aquilo, porque é tão fácil, basta você passar seu cartão, e também conter essa impulsividade na hora de comprar online. Olha, nós vivemos numa sociedade capitalista, extremamente consumista, e isso não é só o Brasil, né? A sociedade ocidental como um todo, ela é assim, e não só ocidental, né? Porque países também asiáticos, orientais, o mundo do capital, ele funciona à base da venda. Então, todo o marketing, toda a psicologia do comércio, né? Da venda de produtos e serviços, ela é formatada, ela é programada para fazer a pessoa, se ela não tem a vontade de comprar aquele item, é de criar esse desejo na pessoa. E a própria pessoa, ela pode se enganar, né? Ela pode acreditar que precisa de algo, né? Ela foi ali, vamos supor, iludida, né? Ela foi invadida por tantos anúncios e ela clicou várias vezes e o algoritmo, ele reconhece que aquilo que você clica muito é um desejo seu e ele vai te anunciando. Até aquilo que era talvez um desejo distante passa a ser, na sua cabeça, uma necessidade. Então, o primeiro ponto, na minha opinião, é você diferenciar para você, na sua vida, aquilo que é necessidade e aquilo que é desejo. Fazer uma lista mesmo. O que eu preciso? O que eu tenho necessidade real hoje na minha vida, tá?
listar, né, escrever mesmo, porque muitas vezes as coisas ficam só na nossa mente, só na nossa cabeça, e a gente não coloca numa folha, numa lista, num aplicativo, enfim, distinguir na sua vida o que é necessidade e o que é desejo. Aquilo que é necessidade, você vê também a sua possibilidade de adquirir aquilo, ou à vista, ou parcelado, mas sem se endividar, fazendo caber no seu bolso. Bom, aquilo que é desejo, você precisa entender que você, né, nosso ouvinte, precisa entender que tem desejos que você pode realizar, se você puder, agora. É algo que você já alimenta há algum tempo? É algo bom que vai te trazer uma satisfação? Você tem condições? Compre, né? Mas é algo que você não tem condições, é algo que pode esperar. Você pode se programar, se planejar? Espere. Mas saiba, quanto mais exposto às tentações, mais fácil cair no pecado. Né? Usando aqui uma linguagem até bíblica, né? Teológica. Ser tentado não é pecado. Ceder à tentação é o pecado. E isso vale para a nossa vida financeira também. Com certeza. Nós somos tentados o dia todo por anúncios e mais anúncios, né? Então, na minha opinião, o segredo é você lidar, conhecer quais são os gatilhos que disparam em você essa impulsividade pela compra e fazer essa decisão mental, necessidade, desejo, possibilidade, posso agora, não posso, planejamento. Fica aí que eu já volto para continuar minha conversa com o Diego. Tá procurando roupas de qualidade com um preço justo aqui em Goiânia e não sabe o lugar ideal? Apresento a vocês a Moda Ciclo. Aqui na Moda Ciclo tem um catálogo recheado de opções super estilosas para vocês arrasarem em qualquer ocasião. Transforme seu look com peças que combinam conforto, estilo e elegância. Aqui na Moda Ciclo você não encontra apenas roupas femininas, mas também um atendimento personalizado que faz toda a diferença. Qualidade e preços incríveis que cabem no seu próprio bolso. Aí eu comecei ganhando na mesma faixa de que qualquer jovem aprendiz ganha, que é 500 ou 600 reais. E aí acabou que eu cresci dentro da empresa, né, onde eu estava sendo efetivada. E pelo que eu vejo dos jovens ao meu redor, eu tenho só 16 anos, eu ganho o dobro do que eles ganham normalmente. E isso acabou me incentivando de certa forma. Só que eu, como uma pessoa que estou investindo muito na loja, encontro algumas dificuldades, principalmente em questões de investidores, essas coisas, porque tá pesando muito, principalmente aqui em Goiânia, essa era mais moda, porque o pessoal tá cobrando muito caro nas peças de roupas e para revender acaba saindo mais caro ainda. É onde o consumidor que compra acaba não gostando e não comprando. Aí essa é a minha maior dificuldade, tentar procurar coisas boas, né, tecidos bons e também num custo bom, porque eu sei que eu me coloco no lugar de quem compra, né? Então acho que essa é a minha maior dificuldade, na questão também de separar o dinheiro da loja e do meu. Ouvimos a Yasmin agora, que tem apenas 16 anos, já é efetivada em seu trabalho e está criando sua loja online. Diego, você acredita que realmente os salários iniciais hoje, e às vezes nem iniciais, mesmo os jovens estando ali há alguns anos na empresa, a remuneração ainda é baixa? R$1.500, R$1.600, até R$2.000 ainda é baixa. Você acredita que são salários realmente injustos? São valores que complicam realmente a possibilidade daquela pessoa, daquele jovem, guardar dinheiro? Nesse caso da Yasmin, como ela poderia começar a pensar, a administrar a loja dela, que está começando agora, separando o dinheiro dela e da loja, lembrando que é uma renda que ela tem que usar para ela, para as suas necessidades e também para a sua loja. Excelentes questões. A Yasmin é um exemplo, né, de uma pessoa que está empreendendo. Com certeza. Assim como muitos jovens, muitos adultos também, com mais idade. Enfim, nunca é tarde para empreender. E para empreender, você precisa conhecer o mercado que você está entrando, né? Os desafios, eu nem vou dizer as dificuldades, mas os desafios
e as oportunidades também que esse mercado oferece. Porque existem pessoas que começaram com pouco e hoje estão muito prósperas. Muitas enriqueceram, se tornaram referência no mercado em que atuam. E tomara que esse seja o caminho percorrido aí pela Yasmin. Olha, você colocou algumas questões aí, né, a respeito das remunerações. É difícil entrar nessa questão de remuneração ser justa ou injusta, porque depende de alguns fatores. Por exemplo, cada região do país, cada cidade, cada região principalmente, os salários vão variar, dependendo do cargo, a função, né? E pensando assim, no macro, no Brasil, as empresas enfrentam muitas dificuldades no Brasil, tributárias, previdenciárias, trabalhistas. O chamado risco Brasil ele é alto. O custo de empreender no Brasil ele é alto. Não é fácil. Tanto é que eu tenho um dado que eu fui buscar, que 25% das pequenas, das micro, pequenas empresas, 25% vão até 2 anos, 50% vão até 5 anos. Mas isso aqui não é para desanimar ninguém, tá? Isso aqui é apenas um dado e a gente precisa buscar as causas disso. Quais são algumas das causas, né? A falta de organização. Muitas pessoas têm uma ideia. Não, eu quero empreender, eu quero fazer isso e se lançam. Ótimo. Mas não pode ser só emocional, não pode ser apenas um ideal. Tem que pensar no executar, né? Precisa se capacitar, conhecer o mercado. A escola não ajuda muito, porque na escola a gente não tem aula sobre isso. Hoje existem outras instituições aí que ajudam muito, Sebrae, FGV, outras instituições aí. Olha, mas uma dica prática que eu dou também aqui é o patrimônio da empresa. O ideal é que se separe o patrimônio pessoal do patrimônio da empresa. Tudo bem que no início o faturamento é menor, a pessoa vai ter despesas pessoais para pagar, né? Como no caso dela. Né? No caso dela. Mas, assim, quanto mais disciplinada ela conseguir ser, tá? Em separar as despesas, né, aquilo que é da empresa, ela deixa, se possível, numa conta separada, ela não misturar com as contas pessoais, porque se ela misturar, se ela começar errado desde o início, tá, é o segredo para o fracasso. A gente não quer que isso aconteça com ela e com todas as pessoas que empreendem no país. Se necessário, ela vai buscar informação, vai buscar conhecimento sobre como administrar o seu próprio negócio, se aprofunde nisso, certo? Ajuda profissional mesmo, contador, educador financeiro. Nosso tempo aqui é curto, a gente não pode se aprofundar muito, mas o ideal é que ela se capacite o máximo possível, busque conhecimento e informação para que ela não faça parte dessa estatística e, pelo contrário, ela faça parte da estatística daqueles que prosperaram e contrataram muitos funcionários e sustentam muitas famílias com o negócio dela. Esse é o meu desejo para ela. É isso aí, amém. Também desejo. Yasmin, uma querida amiga minha que tive a honra de ter como entrevistada também. E também é importante, Diego, só complementando essa pergunta, no caso ela tem 16 anos. Eu até tinha colocado no nosso roteiro. Os pais são muito importantes também nesse caso. Ela tem 16 ainda. Então ainda faltam 2 anos para ela atingir a maioridade. Então é muito importante, né, o pai, a mãe, seja quem for o responsável, estar ali auxiliando essas finanças, porque realmente é uma pessoa muito jovem. Justamente. E a pouca idade nesse caso, ela precisa de apoio, né? O apoio emocional, o apoio moral. Eu digo até mais, espiritual mesmo. Sim. Sabe, buscar ali na sua espiritualidade, buscar em Deus realmente a direção para a vida dela. Realmente esse caminho que ela está começando é aquilo que ela está fazendo por missão de vida ou apenas para ganhar dinheiro. O ideal é que ela busque fazer aquilo que a satisfaça por missão de vida, por propósito. E eu tenho certeza, se ela buscar essa orientação, se ela buscar em Deus, né, ela vai ter essa direção. Terá a resposta. Os desafios vêm, mas ela vai conseguir superar. E sem dúvida o apoio dos pais é muito importante, né? E experiência, né? Experiência, ela vai adquirindo a experiência com o tempo, né? Sim. E uma coisa é que a maturidade para quem empreende dessa forma que ela está, vem mais rápido. Com certeza. Já é uma menina muito madura.
Diego, nossa última pergunta é uma pergunta que até eu fiquei muito interessado, porque eu sou muito confuso nesse assunto. É o jovem que quer começar a investir. É um assunto complexo, você pesquisa vídeos no YouTube, você acha vídeos longos que prometem rentabilidade de milhões e milhões de reais. E o jovem que quer começar com aplicações nos próprios bancos digitais, ali no Nubank, no Inter mesmo, básico. Temos essas opções hoje, né? Para ele que quer começar e tem um receio, um medo de perder seu dinheiro, qual seria a maneira mais segura? Eu tenho, no caso, particularmente, utilizo o CDB, aquele simples, não tem risco de perder, rende a pouquinho, em 2 meses você tem R$10, R$15, mas tem alguma dica que você dá para quem quer começar, que está com medo? Olha, para quem quer começar a investir, eu quero até voltar um pouquinho para complementar essa resposta, acho que foi na sua segunda pergunta, a questão do orçamento, né? Antes da pessoa pegar o dinheiro dela e investir, ela não sabe nem quanto investir. Eu quero dar uma sugestão aqui. Talvez você ou os nossos ouvintes já tenham ouvido falar dos potes do orçamento financeiro. É uma metodologia de você separar o dinheiro, né? São 6: necessidades, reserva de emergência, educação, investimentos, doações e lazer. Ótimo. Nessa divisão aqui, né? O primeiro livro que eu li que me impactou sobre esse assunto foi Segredos da Mente Milionária, que apresentou mais ou menos essa divisão aqui. E segundo aquele livro, necessidades ficaria com até 50% dos seus rendimentos. Só que isso aqui é adaptável para cada situação, porque o livro é de um autor americano. A realidade lá é um pouco diferente daqui, porque lá as pessoas já aprendem sobre investimento, empreendedorismo desde cedo. É uma cultura. Como no Brasil não tem essa cultura, está se implementando agora, a gente tem uma certa flexibilidade aqui. Por exemplo, uma pessoa que vai investir, ela quer começar a investir, ela precisa fazer o seu orçamento, né? Quanto do seu orçamento que ela vai dedicar para as necessidades dela, básicas. Pagamento de conta de energia, água, luz, transporte, tudo que é necessidade. Até 50%, até 60%, ela tem que definir isso. Reserva de emergência. De 5% a 10% é o recomendável do orçamento dela, dos rendimentos dela. De 5% a 10% ela separa todo mês para uma reserva de emergência, para que quando realmente vem uma emergência, ela não precise tirar do investimento que ela está fazendo. Sim. De 5% a 10% para a educação. Isso aqui é fundamental. O que é educação? A educação são cursos que você faz, são workshops, são palestras que você vai participar, são capacitações na área pessoal de desenvolvimento, na área não só de educação financeira, empreendedorismo também. Isso aqui vai ser a matéria-prima para você realmente ultrapassar, talvez, este hábito de vida financeiro que você tem hoje e atingir patamares mais elevados, tá? Essas capacitações, de 5% a 10% para investimentos, de 5% a 10% para doações e de 5% a 10% para lazer. Por que eu coloco de 5% a 10%? Porque vai variar. Às vezes uma pessoa ela vai gastar mais com necessidades, ela vai ter que diminuir num desses potes. Então, são 6 potes: necessidades, reserva de emergência, educação, investimentos, doações e lazer. Só um adendo aqui. O lazer é a sua diversão, é o seu entretenimento, é aquela viagem que você quer fazer, é o final de semana. O ideal é que esse valor reservado do lazer seja consumido dentro do próprio mês. Mas nada impede que, se você tem uma viagem que você quer fazer, você vai separando um percentual desse lazer para fazer essa viagem, ok? Então, dito isso, entrando agora nos investimentos. Olha, hoje com os bancos digitais é muito fácil, né? Porque o próprio banco digital, eu uso o Inter, por exemplo. O banco digital que eu uso, já tive outros, mas eu uso o Inter, que eu acho o mais completo assim que tem. O Nubank também é muito bom, se não me engano foi o pioneiro. Mas eu particularmente gosto muito do Inter, que você já tem ali a plataforma integrada de investimento, tanto em ações, quanto CDB, quanto LCI, enfim, vários tipos, né? E o ideal é que a pessoa conheça sobre os investimentos. Talvez o mais seguro, né, tirando a poupança, que eu nem vou considerar assim propriamente um investimento,
Mas seja o CDB mesmo, que te dá uma rentabilidade não muito alta, é relativamente baixa, mas ele é seguro. Porém, maior que a poupança. Maior que a poupança, sem dúvida. Então você precisou, né, quer começar, o CDB é um dos mais indicados, tanto para investimento quanto para fazer a sua reserva de emergência. E é isso aí. Tem uma outra situação que é quando as pessoas estão endividadas. Esses 6 potes aqui que eu falei, aí eles são modificados um pouco, porque um pequeno percentual ele é reservado para quitação de dívidas. Mas uma pessoa que não está endividada, ela pode usar aqui essa metodologia que eu falei dos 6 potes, né, que dá muito certo. E realmente é uma disciplina, é uma mudança de consciência e que vai dar muito certo, eu tenho certeza, na vida dos ouvintes, aqueles que se dispuserem a isso. Certinho, Diego. Adorei essa metodologia. Realmente, gente, é muito inteligente e coloca em prática. Excelente. Diego, eu queria agradecer. Queria ter mais tempo para a gente conversar. E com certeza em próximos episódios vou trazer temas específicos para a gente conversar. E foi uma honra ter você na nossa estreia do Fala Lippe. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi uma honra poder participar também, contribuir aqui com você, com o podcast e com os nossos ouvintes. Muito obrigado. Se você gostou desse episódio, não esqueça de recomendar para seus amigos. Fica ligadinho para não perder nenhum Fala Lippe que está disponível no Spotify, Amazon Music e no YouTube, ou na sua plataforma de áudio favorita.